Atenção! Esta série é classificada como nível Pro, ou seja, iremos utilizar muitos termos técnicos, então esses vídeos são altamente recomendados para profissionais da área da saúde. O segundo tipo de articulação, ela se chama anfiartrose. O tecido responsável por essa articulação é a cartilagem ou a fibrocartilagem. A anfiartrose, ela tem duas classificações, sendo elas então sincondrose. A sincondrose, o tecido dela é cartilaginoso. Então, alguns exemplos de articulação sincondrose seriam as articulações envolvendo a articulação do esternocostal. Se você lembrar da sinostrose, você vai lembrar que alguns tecidos são substituídos com maturidade óssea e esses atuam então nas articulações cartilaginosas e algumas suturas cranianas. Então já vamos lembrar, dando os dois exemplos juntos, já que essa é uma articulação com base de cartilagem. A estrutura do externo, quando se articula com as costelas, então a articulação externo-costal, ela tem esse movimento responsável pela expansão do tórax. Com o passar do tempo, você vai tendo essa sinostose. Essa sinostose vai fazendo com que, por exemplo, o idoso não consiga ter essa expansão completa do tórax, porque vai diminuindo, vai trocando essa parte que tem cartilagem por cálcio, por osso. Então vai diminuindo essa expansão do tórax. Isso também acontece com o sacro. Então ali por volta dos 21 anos de idade, tem uma junção das vértebras do sacro. Então é uma idade ali, um jovem adulto, que está ainda em processo de maturação da coluna. Então você vai falar, não, eu tenho 18 anos, eu sou adulto, meu corpo está completamente formado. Mentira! Sua coluna ainda está em formação. Por volta dos seus 21 anos de idade, seu sacro está terminando de se formar para ter a real função dele. Não que ele não tenha uma função antes disso, tá? Outro exemplo disso seria as epífises dos ossos longos. Se você pegar um bebê, a ponta do osso, a epífise, ela é basicamente cartilagem. Então vamos dar um exemplo bem prático. Se eu pegar o meu punho e faço uma flexão, ele tem um limite aqui. Agora imagina que essa parte seja cartilagem, seja molinha. Eu vou puxar, essa parte vai fazer esse movimento, sendo que a parte da diáfise do osso, o corpo do osso, vai ficar intacta. Então eu vou conseguir aumentar a amplitude de movimento por causa que a cartilagem ainda está atuando maior do que o cálcio nas epífises dos ossos longos. Classificação 2 de anfiartrose. Sínfise. O tecido responsável pela sínfise é a fibrocartilagem. É uma cartilagem mais densa. Então é uma articulação propícia a ter mais impacto. Então um exemplo desse tipo de articulação seria a coluna vertebral, o sacro, a articulação mentoniana, é a articulação onde une as duas estruturas da mandíbula, e a articulação do pubis. Então se você pegar o pubis tem dois lados e uma articulação no meio. Então vamos usar de exemplo aí a coluna vertebral. Por questões biomecânicas da física aplicada, você vai ver que a coluna vertebral recebe muito impacto. E essa questão da cartilagem intervertebral, se você não sabe como é que funciona uma cartilagem nesse caso, pense o seguinte: você vai colocar uma sobrecarga em cima da coluna. A sua coluna entende que ela precisa aguentar esse impacto, essa pressão. Então como é que ela aumenta essa pressão interna para que a externa não acabe com ela? Ela vai pegar a cartilagem e encher de água. E quando eu digo a cartilagem, nesse caso é fibrocartilagem, tá? Tem a mesma ideia. Mas aí a coluna vertebral, então ela tem essa inteligência. Putz, está vindo uma sobrecarga, vamos encher de água, aumenta a nossa pressão, porque quando vir uma sobrecarga não vai estraçalhar a vértebra nem a cartilagem.
Ela serve aí de almofadinha e altamente bem pensada a coluna vertebral. Vale lembrar que a articulação anfiartrose ela é um tipo de articulação que permite pouco movimento. Então ela permite movimento, mas não é em grandes amplitudes. Antes da gente partir para o próximo tipo de articulação, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E não deixe esse sininho de notificação desabilitado. Habilite-o. Seja sempre informado, receba as notificações rápidas. Te vejo daqui a pouco.